a professora Julie, de matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 32. Nós vamos continuar estudando sobre fatoração. Hoje nós vamos ver o segundo caso de fatoração, certo? Na última aula, perdão, terceiro caso, né? Nas duas últimas aulas a gente estudou sobre colocar em evidência e depois nós estudamos a fatoração por agrupamento. Hoje nós vamos estudar mais um caso de fatoração, ok? Nosso objetivo, então, vai ser aplicar o conceito de fatoração em polinômios e reconhecer e aplicar corretamente os principais casos de fatoração. Os materiais para a aula de hoje vão ser caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e caneta para vocês anotarem as informações e lápis e borracha para resolverem os exercícios, ok? Então, hoje nós vamos estudar sobre a fatoração da diferença de dois quadrados. Lembrando de novo, nós estudamos sobre a fatoração de colocar um fator comum em evidência, né? Nós estudamos a fatoração por agrupamento na última aula, que era, na verdade, fazer a fatoração por evidência duas vezes, né? E hoje nós vamos estudar, então, a fatoração da diferença de dois quadrados, ok? Então, quando a gente estudou os produtos notáveis, que foi logo antes aqui da fatoração, a gente estudou sobre os produtos notáveis, a gente viu que o produto da soma pela diferença de dois termos, A e B no caso, né, é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, certo? Que a gente pode indicar pela seguinte igualdade aqui. Então, isso aqui foi o que a gente estudou nos produtos notáveis, lembram? Produto da soma pelo produto da diferença. Esse foi um produto notável que a gente estudou. E a resposta desse produto notável era quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo, certo? Então, o produto notável da soma pela diferença, a resposta dele é o quadrado, é uma diferença de dois quadrados, ok? Então, agora é como se a gente fosse fazer o processo inverso. Eu vou ter esse aqui e eu quero encontrar esse aqui, certo? Veja só aqui. Nós vamos fatorar a diferença de quadrados de dois termos quando nós escrevermos essa diferença como o produto da soma desses dois termos pela diferença entre o primeiro e o segundo termo, certo? Como está indicado aqui, ou seja, o processo inverso do que a gente estudou nos produtos notáveis, ok? Então, agora, se eu tiver uma diferença de dois quadrados, né? A ao quadrado menos B ao quadrado, a resposta dessa fatoração vai ser A mais B vezes A menos B, ok? Então, para fatorar a diferença de dois quadrados, a diferença dos quadrados de dois termos, a gente escreve o produto da soma pela diferença entre esses dois termos, ok? Vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem um pouquinho melhor. Observem aqui, então eu tenho m ao quadrado menos 81. Tá, mas 81 não é um número ao quadrado. Na verdade ele é, né, gente? 81 é 9 ao quadrado. Então, m ao quadrado menos 9 ao quadrado, eu posso escrever essa diferença de quadrados como m mais 9 vezes m menos 9, certo? Mesma coisa aqui. 25x² menos 16y na sexta. Então, é como se eu estivesse tirando a raiz quadrada dos dois termos. Porque aí eu vou ter 5x ao quadrado e aqui eu tenho 4y ao cubo ao quadrado. É como se eu fizesse assim, ó. Como se eu fizesse 25x², eu estou tirando a raiz desse valor. Raiz de 25 é 5, raiz de x², x. 16 na sexta, né? 16y na sexta. Raiz de 16 é 4 e raiz de y na sexta é como se eu tivesse y ao quadrado vezes y ao quadrado vezes y ao quadrado, né? Se eu tirasse esses três, eu ficaria com y vezes y vezes y, que nada mais é do que y ao cubo, certo? Eu digo para os meus alunos para dividir o 6 pelo 2. 6 divididos por 2 vai me dar 3, né? Porque quando eu tenho uma potência de uma potência... uma potência de uma potência, eu multiplico os expoentes. Se eu tenho a raiz de uma potência, eu divido ali o meu expoente pelo índice, ok?
Dá pra fazer também. Tanto faz, ok? Então, eu encontrei os meus termos 5x e 4y ao cubo. E aí eu vou escrever a resposta dele. A resposta dessa fatoração vai ser a soma desse aqui com esse, vezes a subtração desse com esse. Ou seja, a diferença dos dois. Que é o que está escrito ali. 5x mais 4y ao cubo, vezes 5x menos 4y ao cubo, certo? Essa é a ideia da fatoração no caso da diferença de dois quadrados. Eu vou fazer o contrário daquele nosso produto notável, certo? Aqui eu tenho a mesma coisa. Como se eu tirasse a raiz desse termo, eu fico com y ao quadrado sobre 3. E é como se eu tirasse a raiz desse termo aqui. Por isso que eu fico com raiz de 5. Eu não sei quanto é raiz de 5, então ela permanece raiz de 5. Raiz de 5, x na quarta, y. E aí eu vou ter y quadrado sobre 3, mais raiz de 5, x na quarta, y, vezes y quadrado sobre 3, menos raiz de 5, x quadrado, y. X na quarta, y. Aí você vai falar, nossa, professora, mas isso aqui não serve de nada, não diminuiu o que eu tinha. Mas eu não quero diminuir, eu quero transformar ele em outra coisa que talvez eu consiga simplificar com alguma coisa que eu tenha ali na minha continha, certo? Então depende para que eu vou utilizar. Nesse caso, eu só pedi para fatorar, só fatorei. Ficou um número maior? Ficou um número maior, mas eu não pedi para você diminuir, certo? A ideia é fatorar, tá? É transformar em um produto de dois polinômios no caso aqui, certo? Olha esse exemplo aqui então agora. Considere a figura. A gente tem uma figura ali que representa x² menos y², certo? A área colorida da figura pode ser indicada pelo polinômio x² menos y². E ela expressa o quê? Uma diferença de quadrados, né? Ela é expressa por uma diferença de quadrados. Então, se eu separar a figura em dois retângulos, conforme a gente tem aqui, olha só. A figura 1 e a figura 2. A figura 1 seria esse retângulo aqui, x menos y sobre x. E a figura 2 seria esse retângulo aqui, y com x menos y. Então, a distância desse aqui é a mesma daqui, por isso que eu consigo colocar ele ali embaixo. Transformar ele num retângulo só, maior, certo? Então, a gente percebe que a figura 1 é expressa, a área da figura 1 é x² menos y². E a área da figura 2 a gente pode dizer que é expressa por x mais y vezes x menos y. Vou até voltar aqui, olha só. X mais y vezes x menos y. E aqui a área a gente tinha dito que era x² menos y². Então, a gente pode dizer que x² menos y² é igual a x mais y vezes x menos y. Então, aqui a gente tem o nosso polinômio e aqui a gente tem a nossa forma fatorada do polinômio, que foi o que a gente estudou. Nossa forma fatorada do polinômio é uma multiplicação de dois polinômios ou dois monômios, certo? Exemplo número 1, então, da aplicação. Aquilo ali, gente, isso daqui que a gente viu, foi, na verdade, a representação geométrica dessa fatoração que a gente estudou. Vamos ver aqui alguma aplicação, então, dessa fatoração, certo? O polinômio x² menos 36 representa uma diferença de quadrados. Fatore esse polinômio, fatorar esse polinômio. Vamos lá, então a gente sabe que 6 ao quadrado é 36, certo? Então eu posso dizer que x² menos 36 é x² menos 6 ao quadrado, que é o que a prof falou. Eu posso tirar a raiz dos dois termos aqui. E aí eu descobri que eu tenho x mais 6 vezes x menos 6. É isso, essa é a nossa fatoração aqui desse polinômio, certo? É bem facinho, é só tirar a raiz de cada um dos termos e multiplicar esses termos, então, uma soma vezes uma diferença, tá certo? Então, x mais 6 vezes x menos 6 é a forma fatorada deste polinômio, tranquilo? Do polinômio ali, x² menos 36. Número 2, qual é a forma fatorada do polinômio 1/9 menos x² y²? Então, aqui de novo.
Posso escrever 1/9 como 1/3 ao quadrado, ou seja, tiro a raiz do 1/9, vai me dar 1/3. E x quadrado y quadrado nada mais é do que xy elevado ao quadrado, né, gente? Então, eu tenho 1/3 ao quadrado menos xy ao quadrado. E aí, eu sei que vai ser 1/3 mais xy e 1/3 menos xy, ok? Então, é bem simples. A gente descobriu que 1/3 mais xy vezes 1/3 menos xy é a forma fatorada do polinômio 1/9 menos x quadrado y quadrado, certo? Que é o que a prof falou, é como se você tirasse a raiz de cada um dos termos. Escrever o polinômio n mais 7 ao quadrado menos 1 na sua forma fatorada. 1 eu posso escrever como 1 ao quadrado, certo? E aí essa expressão ela vai representar a diferença dos dois quadrados, ou seja, n mais 7 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Aí eu vou ter que escrever n mais 7 mais 1 vezes n mais 7 menos 1, ok? Nesse caso, o meu termo é composto por dois termos, ok? Meu primeiro termo, né? E aí eu vou ter n mais 7 mais 1, n mais 7 menos 1. Eu posso, sim, diminuir esses valores e somar ali. E vai me dar, então, n mais 8 vezes n mais 6, ok? Viram que aqui eu transformei um negócio bem grandão num negócio menor. Então, é isso que a gente vai utilizar. Vamos utilizar as ferramentas matemáticas aí para encontrar alguma solução que fique mais elegante, certo? Então, n mais 8 vezes n mais 6 é a forma fatorada de n mais 7 ao quadrado menos 1, certo? Vamos escrever então aqui a expressão a quadrado menos b mais c ao quadrado na forma de uma multiplicação. Então, de novo, nós temos dois termos ali. Vai ser a mais bc vezes a menos bc, ok? E essa multiplicação vai me dar este termo aqui, ok? A mais b mais c vezes a menos b menos c, certo? Lembrem-se, esse menos fora do parênteses aqui troca o sinal do que está dentro, ok? Então, é mais ou menos isso, certo? Então, a forma fatorada aqui no caso de a quadrado menos b mais c ao quadrado é a mais b mais c vezes a menos b menos c. Qual dos dois modelos está mais elegante, se esse ou aquele lá, não sei, vai depender para que eu vou utilizar, tá certo? Eu resolvo o que a atividade me pede, tá bom? Não significa que a resposta final tenha que ser menor do que a anterior. Pode continuar a mesma, do mesmo tamanho, pode ser até maior, tá bom? Então, este caso de fatoração, ele não é difícil, ele é bem simples para a gente resolver, né? Basta tirar a raiz dos dois termos e aí com a raiz de cada um eu faço uma soma e multiplico pela diferença desses dois termos, ok? Então, a gente já estudou 3 tipos de fatoração, né? Fatoração de colocar um fator comum em evidência, fatoração por agrupamento. Hoje nós estudamos a fatoração de dois quadrados, fatoração de dois quadrados. E próxima aula a gente vai estudar, então, mais um último caso de fatoração, que no caso é a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Ok, gente? Não esqueçam de fazer os exercícios, revisem o conteúdo de vocês e eu vejo vocês então na nossa próxima aula.